Graça e paz, meus amados irmãos. Gostaria de deixar uma palavra que se encontra em 2 Reis, no capítulo 4, que diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os teus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amados, tudo depende da nossa fé. Eu tenho uma ilustração que diz que em uma certa cidade houve uma seca muito forte, do chão ficar trincado. Então, o pastor daquela igreja ali do local convocou todos os membros da igreja a levantarem um clamor e disse para eles: terça-feira, às 3 horas da tarde, estaremos todos reunidos para clamar ao Senhor por chuva. E assim, eles espalharam a notícia pela cidade e vieram até os moradores da localidade para clamar ao Senhor. E quando eles começaram a clamar, quando aquele pastor levantou a voz em oração e começou a suplicar o Senhor por chuva, logo começou as trovoadas, veio a chuva. E quando começou a chover, amados, todos começaram a correr para dentro da igreja, alguns até reclamaram que estava se molhando, mas, amados, uma menina, ela abriu a sua bolsinha, tirou um guarda-chuva, abriu e foi embora para casa. O que mostra que todos clamaram, mas só a menina acreditou que o Senhor ouviria as suas orações. E é assim, amados, conosco. Nós precisamos acreditar que quando clamamos por socorro, o Senhor nos socorre. A palavra do Senhor diz aqui em João 3,34: Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então nós precisamos crer, precisamos estar firme no Senhor Jesus. Tiago 1,6 diz assim: Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Versículo 7. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Deus não quer uma fé intelectual, científica, não. Ele quer essa fé que salva, essa fé que confia no impossível, porque o nosso Deus, ele é um Deus do impossível. Essa passagem nos fala de uma certa mulher. Essa certa mulher, aqui diz que ela era viúva, e as viúvas, elas eram discriminadas. Era uma situação de miséria a vida delas. E essa viúva, ela tinha 2 filhos. E quando elas perdiam o marido, elas colocavam sua esperança nos filhos. Mas ela não podia nem confiar, esperar nada desses filhos, porque o seu marido deixou uma dívida e os credores batiam à sua porta para levar os seus filhos como escravos. Ali eles iam trabalhar de graça até que aquela dívida fosse paga. E quem aquela viúva procura? Ela procura o profeta Eliseu, porque nós lemos aqui que o enviado de Deus fala as palavras de Deus. E ela disse para o profeta: O teu servo, meu marido, morreu. Então ela diz: Meus 2 filhos,
Quando ela diz os meus filhos, é porque agora ela sabe que a responsabilidade era dela, uma vez que ela perdeu seu esposo. Então, amados, o que fazer quando a responsabilidade é nossa? Nós sabemos dizer o que o outro tem que fazer, mas quando é a hora da gente fazer, a gente fica até um pouco perdido. Então, nesse momento, é momento de procurar uma pessoa certa para te aconselhar, para te acompanhar. E essa mulher, ela procurou o homem de Deus, o profeta de Deus, o profeta Eliseu. Esta mulher, ela não aceitou que os seus filhos fossem presos. Então aqui foi a mãe que buscou pelos filhos, pois o seu pai já estava morto. Mas enquanto tem pais e mães que estão podendo cuidar, que os dois se juntem para interceder pelos filhos, para aconselhar os filhos. Muitas das vezes um deixa o outro pelejar sozinho, mas é necessário que os dois estejam unidos. Aqui foi um caso em que faltou o pai. Então esta mãe não esperou os seus filhos serem levados para clamar. Muitas das vezes nós deixamos para buscar a Deus quando algo já é perdido. Não, amados, nós precisamos buscar antes, nos antecipar para buscar o Senhor antes que o pior aconteça. Então, antes que os filhos fossem levados pelos credores, ela foi buscar a ajuda do profeta Eliseu. Então o profeta diz para ela: o que é que você tem em casa? De repente, a solução para o seu problema pode estar dentro da sua casa. Lembra quando aquela mulher perdeu uma dracma? Ela tinha 10 dracmas, mas faltando uma, ela começou a procurar e ela acendeu o candeeiro, chamou as vizinhas para ajudá-la e ela não desistiu enquanto ela não achou o valor perdido. Então, amados, nós precisamos procurar o que está perdido, e aquela dracma estava perdida dentro da sua própria casa. E aquela viúva, ela poderia ter pensado: eu não tenho nada, nem algo de valor para que eu possa vender, não tenho nada na minha casa que eu possa pagar essa dívida. O que eu tenho mesmo é só uma botija de azeite. Não importa se o que você tem é pouco. Quando Jesus pregava para uma grande multidão, chegou um menino com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor multiplicou e alimentou multidões. Quem fará multiplicação na sua vida é o Senhor. Nós precisamos acreditar e não duvidar. O que aquela mulher tinha era apenas azeite. Mas o azeite, ele tem muito valor. Extraía-se das azeitonas 3 tipos de azeite. O primeiro era o mais puro e mais fino, servia para unção e para alimentação. O segundo era para iluminação. As casas eram escuras, com janelas altas, então usava-se lamparinas até de dia. E o terceiro azeite era para graxa, para untar ferrolhos, dobradiça de portas, rodas de carros, máquinas, e com graxa se tem menos barulhos. À medida que adquirimos o azeite, que é o símbolo da unção do alto, o Espírito Santo, as coisas vão melhorando dentro da nossa casa. E o profeta diz para ela: pede vasilhas emprestadas, não poucas. E as vasilhas naquela época eram vasos de barro e cabiam cerca de 20 a 30 litros. Então ele disse para ela: feche a porta. Sinal que ela tinha amizade onde ela estava, onde ela vivia. Então assim ela fechou a porta e os seus filhos iam colocando o azeite, e o azeite ia enchendo aqueles vasos. E ela chegou um momento que ela disse para o filho: traga mais vaso. Ele falou: o vaso acabou. Então nessa hora cessou o azeite. Amados, e quando ela chegou para o profeta, dizendo que ela tinha conseguido todo aquele azeite, ele disse para ela: vai, vende esse azeite, paga a sua dívida e viva do resto. Eu fico imaginando que resto precioso foi esse, né? Porque quanto ela adquiriu com esse resto de azeite, ela continuou ali vendendo o azeite, se tornou próspera aquela mulher, não perdeu seus filhos, porque ela não somente buscou, mas ela confiou, ela agiu da maneira como deveria ter agido, com obediência. Ela não só ouviu o conselho e começou a criticar, a murmurar, a dizer que não tem nada a ver esse conselho. Não, ela seguiu. Então nós precisamos seguir os conselhos que o Senhor dá para nós,
muitas das vezes através de alguém, através de, às vezes até de uma criança. Nós precisamos ouvir o que Deus tem para nós. Deus não dá o Espírito por medida. A unção de Deus é ilimitada. Ela pode alcançar você e toda a sua família. Se ainda tem vaso, ainda tem azeite. Lá em 2 Crônica 2 diz que Salomão comprava prata, comprava ouro e pagava com azeite. O inimigo quer tirar o pouquinho de azeite que você tem, mas Deus sempre quer te encher. E eu gostaria de orar nesta hora, pedindo ao Senhor que te encha cada vez mais do Espírito Santo. Amém? Oremos. Amado Deus, bendito Pai, obrigada, Senhor, pela minha vida e da vida de cada um que está comigo nesta oração. Eu te agradeço, Senhor, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai, pela essa unção que Tu derrama sobre as nossas vidas a cada dia. Pai, Tu nos enches de fé para lutarmos, para pelejarmos, Senhor, para que o inimigo não tire de nós, Senhor, a bênção que Tu nos dá, Senhor, a proteção sobre nossos filhos, sobre a nossa família. Ó Deus, em nome de Jesus eu oro, Pai, te pedindo que Tu aumente, Pai, a unção sobre cada um que está comigo nesse vídeo, ó Deus. Encha eles, Pai, da unção do Altíssimo, ó Pai. Cubra eles, Pai, Senhor, com as Tuas asas, Pai. Que eles sejam seguros, Pai, sejam confiantes que Tu estás cuidando de todas as coisas, Pai. Senhor, tira de nós, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que impede a gente ver o impossível, Pai. Senhor, em nome de Jesus, repreenda, Senhor, Pai, as enfermidades, repreenda, Senhor, a escassez. Senhor, cuida, Senhor, do nosso planeta, Pai. Cuida, Senhor, de cada ser vivente nessa terra, Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Eu te peço agradecida, Pai, por todas as coisas, Pai, que nós precisamos e muitas das vezes não sabemos nem como te pedir, Senhor. Mas Tu sempre nos ouves, Senhor. Por isso, ó Deus, eu te agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um que está comigo nesse vídeo. Seja abençoado ricamente, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.